Nesse vídeo eu vou te passar 3 dicas para fazer a prova do Enem mais rápido, independente da área, tanto a parte de humanas e linguagens quanto as exatas. Mas antes de tudo, eu só preciso avisar que não é o objetivo desse vídeo te passar nenhuma fórmula mágica para que você não tenha esforço nenhum e consiga fazer a prova muito rápido e acertar muitas questões. Eu não acredito que exista nenhuma fórmula mágica para isso, então o que você vai encontrar nesse vídeo são dicas práticas para você aplicar no dia da prova e também uma dica a qual você vai precisar implementar desde agora, nessa reta final do Enem, para que ela dê certo lá no dia da prova. Então, se você quer saber quais são essas 3 dicas e o porquê que elas funcionam, continua assistindo ao vídeo. Só não esquece de deixar aquela força pro canal deixando um like no vídeo aqui embaixo, e se você vai fazer a prova do Enem 2020 e ainda não é inscrita ou inscrito aqui nesse canal, fica aí o meu convite, é só clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Antes de tudo, a gente precisa tirar uma coisa do nosso caminho que já tá lá no primeiro dia de prova, e é a prova de redação. A prova de redação do Enem é muito importante para a maioria dos vestibulandos e muitas vezes ela consegue ser decisiva entre você ser aprovado ou aprovada ou não. Eu sei que muita gente fica preocupada em descobrir o tema da redação antes do dia da prova, mas a verdade é que a redação do Enem tem uma estrutura muito específica que você precisa seguir para conseguir pontuar em cada uma das 5 competências. Gente, por experiência própria, no final das contas, o tema é o que menos importa. Não adianta de muita coisa você conhecer o tema profundamente se você não entende a estrutura da redação do Enem. Você vai produzir um texto com bastante informação, mas que não está de acordo com as competências que o Enem exige para poder te pontuar. E aí já viu, né? Fica aquela confusão, muitas ideias surgindo ali na hora depois que você descobre o tema, e se você não souber colocar as suas ideias no papel de forma organizada, de acordo com as competências e de uma forma ágil, não adianta de nada, você vai perder muito tempo e isso vai afetar muito a tua prova de linguagens e de humanas. Para você que está assistindo esse vídeo e ainda tem dificuldade em redação, não entende muito bem a estrutura da prova, não entende quais são cada uma das 5 competências, como você é pontuado ou deixa de ser pontuado em cada uma delas, se você ainda não conseguiu fazer redações acima de 900 pontos, é muito importante que você trabalhe na redação, que você estude melhor redação, que você entenda essa estrutura. E se você precisa de ajuda nessa tarefa, se você precisa diminuir o tempo em que você faz a sua redação e tirar uma nota maior, eu te indico o material Redação Angustiada, que é um material onde você vai ter todas as competências do Enem explicadas de uma maneira muito simples, com exemplos. Você vai ter toda a estrutura da redação explicada de uma maneira muito simples, para que você entenda passo a passo o que você não pode fazer de jeito nenhum e o que você deve fazer na sua redação do Enem. Inclusive o material entrou em promoção agora esse mês, ele está saindo de 160 por R$ 47, foi um desconto muito bom que a galera lá do Redação Angustiada deu no produto, então se você precisa de auxílio em redação, eu acho que é uma ótima oportunidade. Se você quiser conhecer um pouco melhor esse material, é só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo. Beleza, agora que a gente já tirou a redação do caminho e você não vai mais precisar gastar muito tempo para escrever uma redação que vale mais de 900 pontos, vamos às dicas para você aplicar na prova objetiva do Enem. Para começar, é necessário que você entenda que a prova do Enem foi montada para que você consiga responder as 90 questões no período que o Enem te dá. Então, 5 horas e meia no primeiro dia mais a redação e 5 horas no segundo dia. Mas dificilmente você vai conseguir resolver as 90 questões no tempo correto se você resolver uma questão atrás da outra. É muito improvável que você consiga isso. A não ser que você tenha uma expertise muito alta na prova do Enem e você tenha um conteúdo muito bem consolidado. Mas se esse for o seu caso, você não precisa nem estar aqui assistindo esse vídeo, mas falando aqui para nós, meros mortais, que temos nossas dificuldades, é muito importante que você comece a prova pulando todas as questões que você não sabe responder imediatamente. Eu tô falando imediatamente de forma literal. Se você leu a questão e não sabe logo de cara como você vai resolver aquilo, pula. Se a gente pensar na prova de matemática, por exemplo, digamos que a primeira questão seja de geometria espacial. Você até sabe resolver, mas você teria que pensar um pouquinho mais para chegar na resolução da questão. E logo depois tem uma questão de média que você já sabe que é só calcular ali e chegar na resposta. Pula a questão de geometria espacial e vai logo para a questão de média que você sabe resolver imediatamente. E vai fazendo isso até você esgotar todas as questões que você consegue resolver na hora. Sabe essa regra de que não é bom deixar o mais difícil para o final? Isso não vale para o Enem. O que não pode acontecer é você perder tempo raciocinando em cima de uma questão que você corre o risco de nem acertar
e não ter tempo de resolver uma questão que naturalmente você acertaria muito facilmente. Isso não significa que todas as questões que você pular nesse primeiro momento são questões que você não vai conseguir resolver. Como eu falei, tem questões que a gente vai precisar pensar um pouquinho mais para chegar na resposta e a gente vai conseguir, mas não é bacana que você foque nessas questões logo no primeiro momento da prova, porque você vai perder tempo. O que vocês precisam ter sempre em mente é que a gente precisa ir chegando no final da prova com o máximo de questões possíveis respondidas. E se tem uma regra que vale a pena no Enem é que você nunca pode gastar muito tempo tentando chegar na resolução de uma questão se ainda tiverem outras questões que você sabe resolver. E aí, gente, a prova vai sempre seguindo nessa linha. Você primeiro resolve todas as questões que você sabe resolver de imediato, e aí sim, você vai voltando. E aí você lê a questão, se você conseguir raciocinar um pouquinho, chegar na resposta, já resolve. Se não, passa para a próxima, tenta resolver a próxima, se demorar muito, pula, até que você vai conseguindo resolver mais questões e aí você volta de novo. Só que isso é o mais importante. Sempre que você voltar para as questões que você não tinha conseguido resolver antes, você já vai ter uma lista de questões respondidas maior. A segunda dica e o segundo ponto mais importante é que você precisa seguir uma estrutura para responder as questões do Enem. Primeiro você lê o enunciado da questão, que é onde está a pergunta. Daí depois você vai para os textos de apoio para aí sim tentar responder e encontrar a alternativa correta. Por que é importante ler o comando da questão primeiro? Às vezes as questões podem ter textos muito extensos e que falam de uma forma muito indireta. Se você ler primeiro o texto e depois for descobrir a pergunta da questão, é muito provável que você precise voltar no texto e ler de novo para aí sim buscar os dados que você precisa para responder a pergunta. Só o fato de você ter que ler de novo o texto já gasta um tempo considerável. Digamos que você só nessa volta para reler o texto você gaste 20 segundos. No final da prova, esses 20 segundos que você foi gastando desnecessariamente em cada uma das questões vai fazer muita diferença, eles vão te fazer falta. É possível que você tenha que chutar questões que você não precisaria chutar e que você provavelmente poderia acertar, mas que você não vai acertar porque você não teve tempo de ler. Então sempre segue nessa estrutura. Lê primeiro a pergunta da questão. O mais importante é você entender o que a questão quer saber de você. Aí sim você vai procurar no texto o que você vai poder usar dali para responder essa pergunta, e não ao contrário. A última dica é a dica que você vai precisar começar a implementar desde agora na tua preparação nessa reta final, para que você consiga ter um bom resultado lá na frente. Por conta do Enem seguir uma matriz de referência que é a mesma desde 2009, as provas tendem a ter modelos de questões muito parecidos. E naturalmente, na prova de 2020, a gente vai encontrar muitas questões parecidas com modelos que a gente já viu antes em outras provas do Enem. Com isso, é só a gente pensar no nosso dia a dia. Não é muito mais rápido você realizar uma tarefa que você já está acostumado a fazer do que uma tarefa que você vai ter que fazer pela primeira vez e ainda descobrir algumas coisas de como você tem que fazer, de que modo você vai usar o que você sabe. Por isso, gente, é muito importante que você faça as provas antigas do Enem. E não só, inclusive eu lancei um vídeo, acho que foi o vídeo que saiu antes desse, eu falei sobre a resolução de provas antigas, como você consegue estudar em cima de provas antigas, mas além desse aspecto de você encontrar o que você não sabe, estudar o que falta, é muito importante que você resolva sim questões que você já sabe fazer. E aí muita gente fica até, sei lá, meio ofendida com isso, no sentido de, pra que eu vou gastar tempo resolvendo uma prova antiga para resolver questões que eu já sei fazer, se eu posso estar estudando o que eu não sei. E a resposta para isso é que, além de ser muito importante você estudar o que você ainda não sabe, também é muito importante que você treine a tua agilidade de raciocínio e a tua agilidade de resolução de questões de assuntos que você já sabe. Eu quero que você pense comigo numa questão de geometria espacial, na qual você vai precisar utilizar a fórmula do volume do cilindro e a fórmula do volume da esfera. Na nossa situação hipotética aqui, a gente estudou esse assunto em algum momento do ano, então a gente vai conseguir lembrar dessas fórmulas. Mas se você só estudou esse assunto em algum momento do ano e nunca resolveu uma questão de fato sobre isso, ou então resolveu poucas vezes, é possível que você fique assim, e qual é a fórmula mesmo do volume do cilindro? Eu sei que tem que ser a área da base vezes a altura, mas qual é a área da base do cilindro? A área da base do cilindro é a área de um círculo, que é πr ao quadrado, vezes a altura, então eu vou usar essa fórmula da esfera. Qual é a fórmula do volume da esfera? Eu lembro que tem alguma coisa a ver com πr ao cubo.
4/3 de πr ao cubo. Só nessa brincadeira aqui, para lembrar as fórmulas que você precisa usar, a gente já perdeu segundos valiosos. Mas se você já resolveu várias questões nas quais você teve que usar a fórmula do volume do cilindro ou a fórmula do volume da esfera, essas fórmulas elas vão vir automáticas na tua mente e você vai resolver essa questão muito mais rápido do que se você nunca tivesse entrado em contato com esse tipo de problema. Portanto, eu acho bacana que vocês passem a valorizar um pouquinho mais esse trabalho manual mesmo de estar resolvendo questões, mesmo que essas questões pareçam fáceis para você. Mas em cada um dos assuntos que caem no Enem tem vários pequenos detalhes que, se a gente não estiver constantemente treinando e constantemente entrando em contato com esses detalhes, a gente corre o risco de esquecer na hora da prova ou então de demorar muito tempo para conseguir lembrar. Então, mais uma vez, já está ficando repetitivo aqui nesse canal, mas façam provas antigas do Enem. Não é muito legal você ir para a prova sem ter feito pelo menos uma para você entender como é que as questões são cobradas, para você entender como você vai utilizar o conhecimento que você adquiriu nas aulas de teoria, nos livros que você leu. No mais é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha sido explicativo, e se for para errar questões, que não seja por falta de tempo, e sim porque você não sabe o conteúdo, não lembra de alguma coisa, mas errar por falta de tempo é sempre muito frustrante, porque fica sempre aquela ideia de, se eu tivesse lido essa questão melhor, eu teria acertado, e às vezes um acerto faz diferença na tua aprovação ou não no vestibular. É isso, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!